em que pese o doutor Paulo Renato Garcia Cintra ter alegado nas sustentações orais, todas elas muito bem realizadas e que todos nós ouvimos e assistimos com grande atenção, mas as alegações de que somente 3 arquivos de texto não trariam nada novo, porque não seria nada inédito, nada criativo, só uma repetição, disse o doutor Paulo Renato Garcia Cintra Pinto, abre aspas, seria requentar argumentos velhos. Aqui, como vamos ver, há indícios mínimos de autoria. Também, e essa foi uma das indagações da nossa decana, a eminente ministra Carmen Lúcia, e eu fiz questão de pegar a Lei 9.883, de 7 de dezembro de 99, que cria a ABIN, estipula as suas funções. Não é função da ABIN fiscalizar as urnas. Não é função da ABIN investigar ou não a confiabilidade das urnas. Não é função do órgão, não é também órgão jurídico consultor para embasar cumprimentos ou não de decisões do Tribunal Superior Eleitoral, de decisões judiciais. A ABIN jamais pode interferir, na verdade, a ABIN não pode interferir em nada, muito menos no Poder Judiciário, muito menos na Justiça Eleitoral. E aqui a Procuradoria-Geral da República detalhou a participação do acusado Alexandre Ramagem Rodrigues dentro dessa estrutura delitiva, apontando, como eu disse, indícios mínimos e razoáveis de autoria. Narra que, à época, era diretor-geral da ABIN, organizou e direcionou mensagens, além de descrever a conduta dessa empreitada. Mensagens, e aqui é importante, orientou e produziu mensagens que passaram a ser difundidas em larga escala pelo denunciado Jair Messias Bolsonaro em julho de 2021 e replicadas utilizando as denominadas milícias digitais nas redes sociais. A partir desse, como diz a Procuradoria-Geral da República, desse alinhamento ideológico, o denunciado Alexandre Ramagem há indícios que devem ser apurados durante a instrução processual penal, que foi um dos responsáveis pela estruturação de uma ação conjunta com a finalidade de preparar uma narrativa a ser difundida pelo ex-presidente da República contra as urnas eletrônicas. A denúncia ressalta ainda, apontando com provas, que o acusado tinha o hábito de documentar as orientações que repassava ao ex-presidente, tendo-se do possível identificar as demais ações da organização criminosa que precederam e prepararam um cenário para o plano de permanência do poder com a ruptura do Estado Democrático de Direito. E aqui, ministros, isso é muito importante, porque todo esse embasamento que vou detalhar agora, todo esse embasamento probatório, com esses indícios fortes de autoria, todo esse arcabouço probatório foi produzido pela Polícia Federal de forma autônoma e independente em relação à colaboração premiada. No final, vou me referir à colaboração, que trouxe a colaboração, e às provas que corroboraram a colaboração. Mas todo esse arcabouço probatório foi produzido a partir de investigação. Nesse caso, aqui, inclusive, porque houve busca e apreensão em relação a Alexandre Ramagem Rodrigues e como a própria denúncia diz, tinha o hábito ele mesmo de documentar o que fazia. E aqui destaca-se o arquivo, que também, para facilitar, vou colocar no telão, Bom Dia, Presidente, o qual está ligado ao @Ramagem Yahoo, criado em 4/3/2020 e alterado em 2021, que relata a criação de um grupo técnico voltado para atacar as urnas eletrônicas, onde a previsão legal da ABIN estabeleceu um grupo técnico para atacar as urnas eletrônicas e, a partir disso, subsidiou todos os argumentos
falsos argumentos utilizados pelo então presidente Jair Bolsonaro para atacar as urnas eletrônicas. Quando nós sabemos, e aqui nós temos o atual presidente do Tribunal Superior Eleitoral, que já foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral anteriormente, temos o ministro Luiz Fux, que foi presidente do Tribunal Superior Eleitoral, e eu mesmo também já fui presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Não há nada mais confiável do que as urnas eletrônicas. Nunca houve uma comprovação de fraude ou falha das urnas eletrônicas. Aliás, por favor. Ministro, ontem foi reconhecido nos Estados Unidos o mérito do sistema brasileiro, segundo o noticiário. Exatamente, ministra Carmen. Vossa Excelência se refere bem. O presidente norte-americano, Donald Trump, ele alterou a legislação por ato executivo, que seria muito equivalente à nossa ordem executiva, que é o equivalente ao nosso decreto autônomo, para melhorar as eleições. E esse link está no site da Casa Branca, que diz: seção 1, objetivo e política. Apesar do pioneirismo do autogoverno, os Estados Unidos agora deixam de aplicar proteções eleitorais básicas e necessárias empregadas por nações modernas e desenvolvidas, bem como aquelas que ainda estão em desenvolvimento. A Índia e o Brasil, por exemplo, estão vinculando a identificação do eleitor a um banco de dados biométrico, enquanto os Estados Unidos dependem em grande parte da autodeclaração de cidadania. Então, o Brasil citado expressamente como modelo de sucesso pelo presidente norte-americano Donald Trump. Enquanto, e nós vamos chegar lá, enquanto aqui no Brasil houve toda essa preparação para se colocar em dúvida as urnas eletrônicas. E a ABIN, por parte do seu então diretor-geral, participou nisso. Os elementos, então, de provas colhidos, como coloquei, demonstram que, diversamente do alegado pelo acusado, há convergência daquele arquivo com o conteúdo do print de mensagem consistente em um diálogo entre Alexandre Ramagem e o interlocutor de nome JB01-8, o qual evidenciou ser o presidente Jair Messias Bolsonaro. O arquivo tinha metadados de criação datados de 10/7/2021 e modificados em 27/7/2021, concluindo que foi editado 2 dias antes da live realizada por Jair Messias Bolsonaro. Ou seja, houve a utilização, inclusive, da ABIN para produção falsa de dados sobre urnas eletrônicas, entregue em mensagem ao também denunciado ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, para que utilizasse na live para atentar contra a justiça eleitoral. Aqui nós temos também a transcrição desse arquivo. Por tudo que tenho pesquisado, mantenho total certeza que houve fraude nas eleições de 2018, com vitória do senhor no primeiro turno. Era a mensagem de Alexandre Ramagem, depois da produção desses dados falsos, ao presidente. Todavia, ocorrida na alteração de votos. O argumento na anulação de votos não teria esse alcance todo. Entendo que o argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Entendo que argumento de anulação de votos não seja uma boa linha de ataque às urnas. Ainda continua, a prova da vulnerabilidade já foi feita em 2018, antes das eleições, resta somente trazê-la novamente constantemente. Deve-se dar continuidade àqueles argumentos com devida e constante publicidade. Essas questões que devem ser massificadas. Esses os pontos que acredito devam ser permanentemente difundidos. Na parte técnica, a urna já está sem credibilidade, assim como o Supremo Tribunal Federal, continua na sua mensagem o denunciado Alexandre Ramagem.
Ou seja, não há dúvida que há indícios fortes de autoria da participação de Alexandre Ramagem nessa organização criminosa que planejou e executou a tentativa de abolição do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado.